Eu estava analisando ali a região do Oriente Médio e pensando qual é a forma em que os Estados Unidos controlam o Oriente Médio. Porque, assim, são vários países, estão constantemente em brigas e tudo isso, mas acredito que para vocês a resposta já está aqui. E esse faz parte do meu resumo das conclusões que eu cheguei de como os Estados Unidos ele vai controlar aquela região. Isso aqui tudo é tirado desse artigo, ó, dessa página em espanhol, El Orden Mundial, que eles fazem artigos bem interessantes sobre geopolítica. E aí eu fiz um resuminho sobre esses artigos deles e podemos ver que Estados Unidos praticamente controla a região com isso daqui. As bases que eles têm espalhado por toda a região. Se nós formos contar, eles têm mais de 20 bases. Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Notaram que parece que a Península Arábica está praticamente circulada por Estados Unidos? Aí tem bases mais novas, bases mais velhas, e eu nem contei aqui ainda o, as embarcações que eles têm, ó, todo rodeando aqui. Interessante, né? Então, os Estados Unidos, ele exerce esse controle sobre o Oriente Médio com tropas e bases, e acredita-se que ele tem de 40 a 50 mil soldados americanos espalhados pelo Oriente Médio, com mais de 20 bases militares, como podemos ver, e vários acordos de cooperação militar com os países ali vizinhos. Então temos o Kuwait, que é onde ele tem 13 mil soldados, como podemos ver aqui, ó. O Kuwait, cadê? O Kuwait está aqui, foi invadido pelo Iraque lá nos anos 90. Os Estados Unidos veio no socorro do Iraque, protegeu e deixou 13 mil soldados que ficam aqui no Kuwait, entre o Iraque, a Arábia Saudita e o Irã. Bastante estratégico, né? Beleza. Um acordo que entrou em vigor desde 1991, que permite os Estados Unidos justamente ter bases por ali. Depois temos o Bahrein, que é esse paizinho aqui, ó, bem pequenininho, aqui na pontinha, do lado do Catar, que é um país onde vai ter o quê? Vai ter bases militares dos Estados Unidos, com presença desde 1948, um acordo de defesa feito em 1991, e se nós vermos bem aqui, ó, no Bahrein está a sede da 5ª Frota dos Estados Unidos, que fica justamente estacionada ali para qualquer ação na região. Continuando, temos o Omã, não sei se você já ouviu falar nesse país, mas o Omã é esse país que fica aqui do lado do Iêmen e abaixo do Emirados Árabes Unidos. Aqui, se o Emirados Árabes Unidos está aqui, então estamos falando que Dubai está por aqui, Abu Dhabi está por aqui, Dubai é mais aqui na ponta. E aqui tem bases justamente dos Estados Unidos desde 1980. Ó, aqui eles até colocam: Omã foi o primeiro país do Golfo Pérsico em associar-se militarmente com os Estados Unidos em 1980. Apesar que já tinha base ali onde, no Bahrein, ou presença naval, desde 1948. E aí nós temos aqui, por fim, o Egito, que tem mais ou menos 100 soldados aqui no Egito, mais na situação de cooperação técnica, de investigação, principalmente aqui na área de radares antimísseis. E por que não tem tantos soldados aqui no Egito? Bom, porque o Egito é um país dominado atualmente pelo general Abdallah al-Sisi, que é um general que, com a ajuda dos Estados Unidos, depuseram um antigo presidente eleito do Egito, que estava coligado à Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana ela está ligado a vários grupos de insurreição, também chamado de terroristas na região, como o Hamas, e
para os Estados Unidos não era um bom negócio ter um presidente ligado à Irmandade Muçulmana, que tem todas essas relações, na presidência do Egito. Então, apoiou o golpe de Estado e ajuda militarmente o Egito, e por isso o Egito faz praticamente o que os Estados Unidos quer. Então, nem precisa ter base aqui, não quer tomar nenhum outro país. O único problema do Egito é na falta de controle sobre os membros do Hamas que passam aqui, ó, da faixa de Gaza e entram no Egito, levam também armas para lá novamente. Porém, Israel já veio aqui, já dominou a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Então, para os estadunidenses já está tudo tranquilo. Depois temos a Síria, onde os Estados Unidos ainda tem bases militares. Vamos ver aqui na Síria. A Síria é esse território aqui, então os Estados Unidos tem duas bases. A Síria é o único país em que as bases militares não se pactaram com o governo, senão que elas estão situadas em regiões rebeldes. Por quê? Porque o antigo governo da Síria era o Bashar al-Assad, que era um ditador, e ele foi deposto pelos rebeldes sírios, alguns deles que fizeram parte da Al-Qaeda, alguns deles que fizeram parte do Daesh, a Estado Islâmico, aquele que degolava a galera todinha. Só que eles agora foram apoiados pela Turquia, que influenciou, digamos, eles a tomarem o poder no momento em que o presidente da Síria se enfraqueceu. Como o Bashar al-Assad se enfraqueceu? Com o ataque de Israel ao Hamas, em 7 de outubro de 2023. Justamente Israel começa a combater o Hamas, depois vem aqui no Líbano, no sul do Líbano, combate ao Hezbollah, que dava apoio para esse ditador da Síria. Também ele vai lá e combate ao Irã, que dava apoio para o ditador na Síria, e combate aos Iemenitas, aos Houthis, que estão aqui numa região oeste do Iêmen, que fazem ataques, tudo isso daí, a Israel e aos barcos que passam aqui na região. Então ele enfraquece todo mundo que dava apoio à Síria. E o principal país, o mais forte, podemos dizer assim, que dava o apoio à Síria, era justamente a Rússia, mas a Rússia continua em guerra na Ucrânia e por isso não tinha como vir ali e dar apoio à Síria. Nesse sentido, a Turquia ajuda os rebeldes a se organizarem e virem tomando o poder desde aqui do norte até chegar à capital de Damasco. Lembrando que a Turquia é um dos países membros da OTAN, por isso se acredita que os Estados Unidos estava por dentro de tudo isso que estava acontecendo e estava apoiando também. Esses rebeldes chegam ao poder, porém os Estados Unidos mantêm as suas bases militares lá, que eram justamente as bases militares em que dava apoio à população curda, é uma população que tem aqui mais ao norte da Síria. Vou até deixar um vídeo onde eu falo mais detalhadamente dessa população que está aqui no norte da Síria, aqui no sul da Turquia, no norte do Iraque e nessa parte noroeste do Irã, que é ou melhor, é a maior população do mundo, a maior nação do mundo, sem um país para chamar de seu. Mas aí, os Estados Unidos deixam sua base aqui para dar apoio a eles e lutar contra o antigo governador, o antigo ditador da Síria. Porém, agora ele ainda deixa lá, caso, vamos dizer assim, não saia muito bem a relação com o novo governo da Síria, ele tem as suas bases para desestabilizar a região ou tentar estabilizar se for preciso. Depois, os Estados Unidos também vai ter base aqui no Djibouti, que é essa região da África, justamente uma região de passagem do Golfo Pérsico para o Mar Vermelho, uma região muito atacada por piratas e nesse caso também atacada pelos rebeldes Houthis. Então uma região muito disputada e por isso ele vai ter base para tentar controlar essa região. Os Estados Unidos também ele tem aumentado o envio de mais aviões, mais navios e mais sistemas antimísseis para a região. O objetivo é dissuadir ameaças como o Irã, o Hamas, o Hezbollah
e os Houthis, que é justamente esse grupo que faz esses ataques coordenados, chamado do eixo da resistência, mas que agora está bem debilitado, justamente pelos ataques de Israel, faz a defesa da cúpula de ferro de Israel e a proteção do Mar Vermelho na região. E lembrando, eu não falei de Israel aqui, mas aqui eu também tenho dizendo que os Estados Unidos tem uma base aqui em Israel, ele tem em torno de 100 soldados ali na base e dando treinamento técnico a Israel, tudo, só que como está escrito aqui, ó, Estados Unidos colabora com a defesa de Israel como com a cúpula de ferro, tudo isso. Por quê? Porque praticamente Israel é quase que uma extensão do exército americano. Os israelenses, os soldados israelenses são quase essa extensão, porque fazem todo o trabalho sujo para os estadunidenses aqui na região, dando um pau. Vou deixar um outro vídeo aqui no final também mostrando como as últimas guerras que nós tivemos ano passado e esse ano transformaram em Israel na grande potência da região, mandando em tudo lá sozinho e tudo isso fazendo sob o apoio dos Estados Unidos da América para controlar melhor a região. Então, praticamente hoje no Oriente Médio ninguém faz nada sem a benção de Israel. E se fizer, leva um pau de Israel, que é esse reforço dos Estados Unidos, que os Estados Unidos só vai lá colocar tropas se é realmente necessário, porque tem as tropas de Israel dando um pau na galera. Por isso ele tem aqui só as tropas aqui, ó, mas quase não move, lança um míssil e tudo isso daí. Bom, esses aqui são os exemplos típicos que nós falamos. E nos ataques que Estados Unidos fez ao Irã, o que aconteceu? O Irã retalhou e atacou as bases dos Estados Unidos no Catar, tudo isso, mas já tinham avisado o Catar, então só foi uma briga de fogos artificiais no ar, retalhando, derrubando os mísseis. Vamos ver aqui. Ó a situação ali, ó. Então, o Irã lançou mísseis para atingir as bases dos Estados Unidos no Catar, mas como eles já sabiam que havia os mísseis e tudo, e mesmo se não soubesse, já tinham seus sistemas de antimísseis preparados, chegaram os mísseis, eles contra-atacaram tanto os Estados Unidos como o próprio Catar. E aí vamos nas relações aqui dos países que têm mais para os que têm menos soldados americanos dentro do seu território lá no Oriente Médio. Kuwait, 13.500 soldados. Catar, 10.000. Bahrein, 7.000. Emirados Árabes Unidos, 4.000. Djibouti, 4.000. Jordânia, 3.000. Iraque, 2.500. Arábia Saudita, 2.300. Síria, 2.000. Turquia, 1.700. Omã, 200. Egito, 100. E Israel, 100. Então, aquela minha pergunta inicial de como os Estados Unidos controlam o Oriente Médio é praticamente aqui, através disso, das suas bases militares espalhadas estrategicamente por toda a região, juntamente com a atuação de Israel sobre a região. Creio que aqui ninguém escapa aos olhos dos Estados Unidos. Ó, tem aqui, ó, operação militar, missão, guardião da prosperidade. Então, estão bem rodeados aqui no Oriente Médio. E por que os Estados Unidos faz isso? Justamente porque é onde está concentrada boa parte do petróleo do mundo, aquele petróleo que sai fácil do chão, que não precisa tanto esforço na sua exploração, está tudo aqui. Então, se os Estados Unidos não guarnecer a região, o preço do petróleo pode ficar muito mais caro e aí os Estados Unidos não lhe convém. E não é só petróleo, tem gás ali também que é muito importante. E aí, o que vocês acharam? Está explicada a situação? Faltou algo? Deixe aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso que está acontecendo no mundo juntamente com vocês.